Hello guys, welcome to your English class again. Today we're going to learn some ways to read better a text. So please open your student's book to page number 35 and let's do together exercise 12, reading. A journalist interviewed 4 people. Read the title of the article. What do you think the answer will be? Check the answer. Aí está sugerindo para a gente olhar o título do texto, que é Do families spend a lot of time together? Uma pergunta aí. As famílias passam muito tempo juntas? O que é que vocês acham? E ali acima estão 3 sugestões de resposta. Yes, most families do. No, most families don't. Or some families do, some families don't. Antes mesmo de ler o texto, então você pode chutar aí qual você acha que é a resposta. Agora, ouça a minha leitura do texto e vá acompanhando aí no seu livro, tá bom? We spend a lot of time together on the weekends. My husband and I always take our son Oliver and daughter Samantha out to do something fun. Some weeks we go for a long bike ride and get a lot of fresh air. We go to the beach in the summer, of course. In the evenings, we have a barbecue together. During the week, it's more difficult to spend time together because of work and school. Jane Chambers. It's a little sad, but most of the time we spend as a family is watching TV. We don't talk much. My mom and dad both work, and they are often tired when they get home. My sister just plays games on her tablet all evening. It's kind of boring. Maybe we spend about an hour a day together. It's never more than that. Billy Foster. I'm a stay-at-home dad, and I'm having a great time with my family. When the kids are in school, I do housework. When they come home, I help them with their homework. After that, we all have fun together. We play a lot of sports and read books. I love all the time I get with my 2 boys. Nick Ramos. We're always really busy, but we make an effort to spend time together. My grandparents come over to our house twice a week for dinner. I think family is very important. I often help my mom or dad cook the meals. Sometimes we all go to the movies. I like that a lot. Carla Constantini. Bom, gente, a primeira etapa aqui, então, que vocês têm que fazer é tentar entender tudo o que está sendo dito aí. Se tem alguma palavra muito difícil para compreender aí, então você pode procurar no dicionário ou no Google para esclarecer o significado dessa palavra, para que não fique nada no texto sem entender. Agora, se tiver alguma palavra nova aí, mas que não faça diferença para a compreensão geral do texto, você não sabe a palavra, mas você conseguiu entender o significado do que está sendo dito sem essa palavra, então pode deixar. A próxima etapa é responder a algumas perguntas sobre a interpretação deste texto, que estão logo aí abaixo. Part B. Read the interviews, then check the correct names. A pergunta começa ali no who. Who watches a lot of TV? Quer dizer, quem deles ali do texto assiste muita TV e assim por diante. Você pode dar um pause nesse momento então para resolver estas etapas aqui e eu já volto com você com a correção e mais alguns detalhes sobre a leitura do texto. Are you ready? Let's correct. Well, the answers are number 1, Billy watches a lot of TV. Number 2, Carla sees their grandparents twice a week. Number 3,
Jane spends time outdoors. Number 4, Nick stays at home with the kids. Number 5, Billy doesn't spend much time with family. And number 6, Nick does housework during the day. Did you do everything right? I hope so. Bom, pessoal, vocês sabem que nos últimos textos eu venho trabalhando com vocês aí a leitura em voz alta para que vocês melhorem a cada vez a sua leitura, a sua entonação, a sua conexão do discurso e todos esses detalhes, tá lembrado? Você está lembrado desses tópicos aqui, que nós vamos discutir toda vez que nós formos ler um texto em voz alta? Então, os tópicos são Understand the text first, then Pronunciation, Links between words, Pauses, and Stress and Rhythm. Os itens 1, 2, 3 e 4 já foram trabalhados nos textos anteriores. E hoje eu vou trabalhar com você o item número 5, Stress and Rhythm, que já por si só é bem complexo. E veja, o motivo de nós estarmos estudando tudo isso aqui agora é para que você consiga fazer uma leitura em voz alta e fique bonito e compreensível. Eu vou colocar aqui um trechinho de uma pessoa especialista sobre esse assunto, falando um pouquinho da importância desses itens aqui para você na hora da leitura e da fala também, e depois eu explico um pouquinho melhor. In addition to learning the correct sounds of English, you will also learn to use the correct rhythm of English. Using the correct rhythm of English is sometimes even more important than saying every sound correctly. It's when you use the correct rhythm of English that others will understand you the best. Using the correct rhythm involves using all of the following. First, you have to use the correct word stress. Word stress is knowing which part of the word needs to be stressed or emphasized. For example, in English, there are many words that are spelled the same but have different meanings depending on the way we stress the word. For example, the word desert is a noun meaning a dry climate, but desert is a verb meaning to leave or abandon someone or something. Desert, dessert. Do you hear the difference there? We'll also talk about sentence stress. Sentence stress refers to the way we stress or unstress certain words in our sentences. Next, we have intonation. Intonation is the rising and falling of our pitch while we speak. There are rules that tell us when our voice needs to go up and when it needs to fall. We'll also talk about linking. A fluent English speaker does not talk like this with every word separated. We talk like this, with our words connected. You will learn how to connect your speech so it sounds nice and fluid. Next is pausing. Although you need to connect your speech, you also need to know when it's appropriate to pause. Appropriate pausing is very important for effective communication. Bom, como eu mencionei para você anteriormente, esses dois assuntos aqui sobre stress and rhythm por si só já dariam um curso, porque eles são bem complexos. Então, stress significa a sílaba tônica, aquelas sílabas que serão faladas com mais ênfase dentro da frase. E rhythm é o ritmo da língua. Eu vou falar para você então sobre esses assuntos de uma maneira breve para que você compreenda meio por cima, possa usar essa ferramenta no seu discurso oral, na sua leitura oral. Mas é super importante que você saiba que essas diferenças existem entre o inglês e o português para que você comece a perceber isso ao longo da sua jornada aí como estudante. Então vamos lá. E por que é que existe então tanta diferença na questão do stress com relação ao português e o inglês? Bom, a principal diferença entre essas duas línguas é que o inglês tem uma grande quantidade de palavras que contém apenas uma sílaba. E este detalhe vai fazer toda a diferença na hora de você fazer a entonação das frases, fazer o ritmo das frases. Porque pense,
Em português, nós estamos acostumados com as palavras terem uma sílaba tônica e várias sílabas átonas, porque no português, a maioria das nossas palavras tem várias sílabas. Então já começamos por aí. Se no inglês você tiver uma frase, por exemplo, com 10 palavras e todas elas tendo apenas uma sílaba, como você vai saber qual sílaba é forte e qual sílaba é fraca? Percebe a dificuldade? Como é que se resolve então? Bom, se resolve da seguinte maneira. As palavras que tiverem 2 ou mais sílabas terão, sim, é claro, uma sílaba mais forte do que as outras. E igualzinho acontece no português. Agora, para as palavras que tiverem apenas uma sílaba, você vai julgar quais palavras são mais importantes do que as outras dentro da frase. E estas palavras, então, receberão a entonação mais forte e o volume de voz mais forte também na hora da fala. Então, apesar de não existir acentuação gráfica no inglês, existe sim as sílabas fortes e as sílabas fracas, ou as palavras fortes e as palavras fracas dentro da frase. Observe esses exemplos aqui que eu vou ler para você. Number 1. John wants to be an actor, so he wants to live in Hollywood. Você conseguiu perceber ali através dos desenhos das bolinhas maiores quais palavras são faladas com mais força dentro da frase? Number 2. Mary made an appointment with the dentist on Monday. O interessante é que nós vamos contar o tempo sempre entre uma sílaba tônica e outra, não importando quantas sílabas fracas vão existir entre uma sílaba tônica e outra. Isso é bem diferente na nossa língua e talvez seja por isso que nós temos aquela impressão de que os americanos falam rápido demais e embolam todas as palavras. Esse aqui é o segredo, é estudar stress. Number 3. What did you do yesterday? Lembrando mais uma vez que estamos vendo aqui nesta página apenas a questão da tonicidade das palavras. Some-se a isso as ligações entre as palavras e os sons que são omitidos ali. Então você consegue perceber que a língua falada oralmente é bem diferente da sua representação ortográfica. Number 4. You're not going to that place, are you? Tente repetir todas essas frases aí enquanto você estuda. Number 5. Most people are fully aware that motorcycles can be dangerous to ride. Agora uma pergunta que surge é a seguinte. Bom, e como é que eu vou saber quais são as palavras fortes e quais são as palavras fracas dentro de cada frase? A boa notícia é que quem escolhe isso é o falante na hora da fala. Então é você que vai determinar quais palavras você quer dar mais ênfase dentro daquela frase que você está falando e quais palavras você não quer dar ênfase. E é óbvio que dependendo da palavra que você escolher enfatizar, você pode alterar o sentido da frase. Veja aqui um exemplo. Eu tenho a mesma frase enfatizando palavras diferentes a cada vez e trocando o sentido do que eu estou dizendo. Acompanhe aqui enquanto eu leio. I didn't eat your cake. Meaning, somebody else ate your cake, not me. Quer dizer, eu não comi o seu bolo, foi outra pessoa. I didn't eat your cake. Meaning, I've told you I didn't eat your cake, so stop saying I did. Eu não comi o seu bolo, então pare de me falar que eu comi porque eu não comi. I didn't eat your cake. Meaning, I didn't eat your cake, I just threw it away. Eu não comi o seu bolo. Quer dizer, eu não comi, eu só joguei ele fora. I didn't eat your cake. Meaning, I did eat someone else's cake, but not your cake. Eu não comi o seu bolo. Quer dizer, eu comi o bolo de alguém, mas não o seu. I didn't eat your cake. Meaning, I didn't eat your cake, but I did eat your biscuit. Eu não comi o seu bolo. Quer dizer, eu não comi o seu bolo, eu comi o seu biscoito. Você percebeu aqui quantos significados diferentes nós podemos dar para a mesma frase apenas trocando a entonação da frase e a palavra tônica? Bom, por isso que esse assunto é tão importante e é por isso que é importante na hora da sua leitura.
para que você seja compreendido da forma correta dentro daquilo que você quer dizer. E com relação ao ritmo da frase, de uma maneira bem simples para você entender é o seguinte: você vai manter o ritmo da sua fala dando picos entre as sílabas fortes, entre uma sílaba forte e outra. O ritmo da língua seria a parte final, onde você junta todas essas etapas que a gente vem estudando já: a ligação entre as palavras, a pausa, a sílaba tônica e a entonação das frases. Então seria o resultado de tudo isso. E como você pôde perceber ao juntar vários detalhes diferentes entre uma língua e outra, o resultado final é completamente diferente. Conseguiu entender agora? O que eu quero que você faça então para você treinar um pouquinho esse assunto que você aprendeu hoje é que você volte lá no seu texto, no texto que nós trabalhamos nesta aula, escolha um dos parágrafos e faça uma leitura levando em consideração todos esses fatores que eu te ensinei hoje. Então, compreenda o significado desse trecho que você vai falar. Veja a pronúncia isolada de cada palavra difícil que existir aí. Observe onde você vai poder juntar as palavras e onde você vai ter que fazer as pausas entre as frases. Depois volte no parágrafo, releia, prestando atenção em quais palavras devem ser ditas com mais força para dar aquele sentido que você quer dar ao texto. Depois de tudo isso pronto, treine bastante até você achar que ficou bonito e grave essa leitura para mim. Talvez você tenha dificuldade em fazer tudo isso agora da primeira vez, mas eu quero te dizer que tudo isso é o que você deve ter em mente toda vez que você for ler qualquer coisa em inglês em voz alta. E com o tempo, com a prática, cada vez vai ficando mais natural para você pensar sobre esses assuntos quando você está lendo. Ficamos combinados assim, então? Eu vou aguardar você me mandar a sua gravação da leitura de um parágrafo desse texto, então. É isso por hoje, galera. Bye bye. See you next class.